traduzida em luzes e bênçãos incorporadas ao seu diadema espiritual. As leis espirituais estudadas com interesse no alto pelas almas que se preparam para descer à Terra, dizem-lhes muito claramente que a sua felicidade na Terra está estreitamente relacionada com o nível moral dos seus atos e atitudes. Mas também lhes ensinam as leis espirituais, a maneira de se conduzirem em sua vivência terrena, com o fim de se engrandecerem espiritualmente enquanto na Terra estiverem. A maneira de tal conseguirem consiste na sua ligação diária, permanentemente, com a divindade, por meio da oração noturna, o que muito tem contribuído para a iluminação de muitos milhões de almas que passaram pela Terra, inclusive para outras muitas que ainda aqui se encontram. Ora bem, vejamos em seguida o que pode acontecer às almas encarnadas que pensam poder dispensar a oração noturna à divindade, pelo fato de nada precisarem para sua tranquilidade presente. Estas almas deverão deixar o corpo, fortuna e bens terrenos quando a sua hora soar para regressarem ao seu plano de vida espiritual. Como nada procuraram construir enquanto no corpo para sua tranquilidade futura no mundo espiritual, quando lá chegarem poderão decepcionar-se ao verificarem que nada conduzem em matéria de luzes espirituais, e por isso estranharão possivelmente o ambiente de trevas que encontrarão ao desembarcarem de regresso da Terra. E como não chegaram a construir um maior ou menor patrimônio espiritual enquanto na Terra, por só haverem cuidado do seu enriquecimento material, ver-se-ão na contingência de aceitar o oferecimento de alguma alma caridosa para que possam locomover-se em meio da treva que as rodeia. Não há nesta simples descrição nenhum exagero com a finalidade de impressionar as almas despreocupadas do seu futuro espiritual. Não, estimados leitores, o Senhor Jesus deseja apenas apresentar o quadro espiritual que as almas poderão encontrar realmente no seu regresso ao plano espiritual, e dizer-lhes ser bastante tarde nesse momento, para tentarem modificá-lo. Disto se deduz que a luz e progresso moral só se conseguem através das encarnações no solo terreno, onde todas as almas dispõem do seu livre-arbítrio. Aquelas que não esqueceram de todos os esforços que empregaram junto às forças superiores para descerem uma vez mais à Terra, e aqui se esforçaram em acrescentar a sua luminosidade, essas almas retornaram ao mundo espiritual com a tranquilidade do viajante que desembarca em qualquer cidade estranha, com a tranquilidade dos recursos que conduz para nela viver. Sem os recursos necessários o viajante, ou não viajaria, ou se arriscaria a passar dificuldades de toda sorte. Essa alternativa não existe, porém, em relação às almas encarnadas. Não dispõem elas da faculdade de viajar ou não de regresso ao mundo espiritual em dia, mês e ano que só a divindade conhece. Assim, pois, todas darão boa prova de inteligência se empenharem desde a mocidade em acumular a única moeda que circula no mundo espiritual, que são as luzes e bênçãos que puderem adquirir enquanto na Terra. Pessoas existem em grande número na Terra, para quem o estudo das leis espirituais é assunto dispensável, pensam elas, ou só se interessando por isso bem mais tarde, uma vez que no momento esse estudo as obrigaria a se desprenderem de certos hábitos que as mesmas não desejam abandonar. Pode acontecer, entretanto, e tem acontecido em muitos casos, que uma partida absolutamente inesperada do mundo terreno venha surpreender a essas pessoas, cujas almas regressam então ao mundo espiritual completamente desprovidas de luz. Ao comparecerem perante o tribunal a que todas as almas comparecem no seu regresso da Terra, as almas naquelas condições terão o grande desprazer de ouvir a declaração de haverem perdido a sua viagem à Terra, o que é realmente de lamentar. E se, após haverem esperado um século para receberem a necessária permissão para voltarem à Terra, aquelas almas ouvem das forças superiores tão triste declaração, elas logo deduzem que uma nova encarnação lhes será bem difícil de obter, se não mesmo impossível nos próximos 2 a 3 séculos seguintes. Decepção semelhante tem ocorrido a muitos milhares de almas que na Terra apenas trataram das coisas materiais às 24 horas do dia, nada produzindo em favor da sua maior luminosidade espiritual. Sabem as forças superiores que a vida terrena se caracteriza por um conjunto de atrações de ordem material a dominar as almas encarnadas desprovidas de uma firme determinação de ordem espiritual. Esse conjunto de atrações não resiste, porém,
A determinação das almas que construírem o hábito da sua oração noturna à divindade, a fim de receberem as luzes e bênçãos dela decorrentes, absolutamente dispensáveis à vida terrena. Se, porém, existirem almas que se julgarem dispensadas desse belo hábito da oração noturna pelo fato de estarem vivendo tranquilamente a sua vida, ainda assim devem convencer-se dessa necessidade, até para poderem manter a sua tranquilidade. Há um ensinamento espiritual de grande força que nos ensina a olhar a vivência terrena como uma estrada bastante ampla que todos percorrem, mas que, imprevistamente pode ceder ou aluir, propiciando surpresas ao viajante. Ensinam ainda as leis espiritual a que não existem vidas absolutamente tranquilas no mundo, e que a todas sempre ocorrem situações que só a divindade pode resolver. Se, portanto, houver criaturas que possam desdenhar a intervenção da divindade em sua vida nos momentos de verdadeira experimentação, essas criaturas terminarão por se voltar também para a divindade, a única força espiritual que poderá ajudá-las. E ajudá-las seguramente. Quem tiver vida tranquila, tome cuidado. A luz e o progresso moral só se conseguem através das reencarnações. As almas sem luz não poderão locomover-se no mundo espiritual. Às almas compete a construção do próprio progresso. Evite os desvios pela força das orações fervorosas. Qualquer pessoa pode inscrever-se na nova ordem de Jesus independente de crença religiosa, raça ou profissão. Basta preencher a ficha de inscrição, que se encontra no fim do presente livro e remeter à nova ordem. 124ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. O panorama espiritual da Terra. Almas pioneiras desta nova ordem já muito ligadas ao Senhor. Almas anteriores era cristã ainda descrentes lamentavelmente retardadas em seu progresso espiritual. O empenho do Senhor Jesus em esclarecer as almas presentemente encarnadas no sentido da sua preparação espiritual, já está dando os primeiros frutos, o que muito tem agradado ao Senhor. O panorama espiritual da população terrena começa a modificar-se em face das recomendações do Senhor, sendo já bastante satisfatório o número de pessoas de ambos os sexos que passaram a orar a divindade todas as noites ao deitar, atraindo desta prática as bênçãos de luzes dela decorrentes. O espetáculo oferecido pelas almas encarnadas preocupadas exclusivamente com os interesses materiais, estava levando as criaturas a uma situação nada agradável para elas no momento do seu regresso ao mundo espiritual. Os conselhos e ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus, porém, à medida em que vão sendo divulgados por meio destas mensagens, vão produzindo o efeito esperado pelo Senhor, com o estabelecimento do hábito da oração pelos leitores. O século aproxima-se do seu término e é necessário transformar o panorama espiritual da Terra, de opaco escuro que era, numa faixa luminosa que se engrandeça com a vibração de todas as almas encarnadas. Muito já conseguiu o Senhor Jesus com a divulgação destas mensagens no território brasileiro. As pessoas que se inscreveram como membros da sua nova ordem, cujos nomes foram também registrados no plano espiritual como almas pioneiras desta organização do Senhor no plano terreno. Tem constatado com alegria o Senhor Jesus, que os nomes até agora inscritos na sua nova ordem, são de almas já muito ligadas ao Senhor através de tarefas do serviço divino em encarnações passadas, e que agora novamente atendem ao chamado do Senhor com o fim de propagarem os fundamentos desta nova ordem. O Senhor confessa-se desvanecido por esse fato, mas espera que um número bem maior de almas venha igualmente inscrever-se nos registros da ordem. O Senhor Jesus está empenhado em constituir uma poderosa corrente de pensamentos no meio terreno em torno dos princípios que estão sendo divulgados através destas mensagens, com o objetivo de levá-las a todos os povos da terra para que toda a população terrena, se possível, se prepare convenientemente para o seu amanhã espiritual. Para conseguir esse resultado, com a necessária rapidez em face do adiantamento do século, está o Senhor estudando a melhor maneira de fazer chegar os conselhos e ensinamentos a todas as nações da terra no menor prazo possível. Uma das maneiras de conseguir tal objetivo talvez seja reunir estas mensagens em livro a ser divulgado no mundo com o direito de tradução em todos os idiomas. O assunto,
porém, ainda está sendo estudado pelo Senhor Jesus para uma decisão a curto prazo. É muito grande a preocupação do Senhor a respeito da falta de religiosidade constatada por toda parte entre as várias populações, dado o desinteresse geral predominante na grande maioria das almas encarnadas acerca do seu futuro espiritual. É deveras para lamentar que nesta altura do século XX ainda se encontrem na Terra tantas milhares de almas que aqui estiveram em séculos anteriores à era cristã, e apresentem tão flagrante desinteresse pela vida espiritual, acreditando inclusive que tudo termine na sepultura. O que vem a ser isso, almas queridas? Tantos e tantos séculos já decorreram através de numerosas encarnações vividas por vós na Terra, que não mais se justifica essa crença que alimentais em torno da vida espiritual, para viverdes assim despreocupadas. Somente a falta de religiosidade em vossos corações poderá determinar esse desinteresse pelo vosso futuro espiritual, para assim vos apegardes à vida terrena. Todas vós já sabeis de ciência própria através das vossas numerosas idas e vindas entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que a vida terrena é um minuto apenas em vossa vida infinita. Todas vós, almas queridas, tendes percorrido milhares de vezes os caminhos terrenos, regressando após ao vosso plano de vida espiritual para assimilação do que na terra aprendestes. Já sabeis por conseguinte, que a vossa existência de seres espirituais conscientes não se confie na vida que estáis vivendo na terra, e que em breves anos devereis regressar ao vosso plano de vida espiritual. Já sabeis igualmente que a morte apenas atinge o vosso corpo físico pelo seu natural desgaste, porque as almas não morrem nunca e se elevam cada vez mais através de mundos sempre mais evoluídos. Como, então, vos mantendes assim desinteressadas dos objetivos que trouxestes à Terra, ao receberdes a necessária permissão das forças superiores? Ouvi, pois, o Senhor Jesus que veio dizer a todas as almas encarnadas que se voltem sem demora para o seu verdadeiro interesse, que é a vida espiritual, e não essa na qual vos encontrais mergulhadas. É mister que leveis diariamente o vosso pensamento para a divindade através da prece que deveis fazer antes de vos deitardes, no vosso exclusivo interesse. É mister que assim vos dirijais à divindade, para agradecer as graças recebidas nesse dia em que escapastes a todos os perigos que vos rodeiam, e pedir proteção e ajuda para o dia seguinte. Fazei isso vós mesmas, e recomendai aos vossos descendentes para que também se coloquem sob a proteção da divindade. O Senhor Jesus está seriamente preocupado com esses milhares de almas que, para se dizerem independentes, menosprezam os ensinamentos religiosos que aconselham a oração diária à divindade. A preocupação do Senhor é tanto maior quanto a grande maioria das almas que assim procedem já deviam ter concluído o seu aprendizado terreno, e no entanto ainda que se encontram. É mister, porém, que se despertem de sua inatividade espiritual e se voltem sem demora para a divindade, igualmente preocupada com essa inatividade, para elucidar um pouco as almas que se conservam amarradas, por assim dizer, aos interesses da vida material. Diz ao Senhor Jesus que é mais do que tempo de despertarem do marasmo em que vivem e se voltarem para a divindade, para que, ao deixarem a terra, possam permanecer na onda de vida em que se encontram. Isto porque, no caso em que se mantenham alheias ao progresso da alma, ou seja, o seu próprio progresso, grande decepção defrontarão ao deixarem o corpo na terra quando esse dia chegar. Sua decepção seria então muito grande ao desembarcarem no mundo espiritual privadas das luzes e bênçãos que não souberam ou não quiseram adquirir na terra, tendo por isso de caminhar para determinado estágio a fazer companhia a outras almas do mesmo nível, quando, em situação diferente, deverão ser promovidas a viver num dos mais belos planos do mundo espiritual. Falando desta maneira clara e franca, deseja o Senhor Jesus incentivar todas as almas encarnadas despreocupadas da sua evolução espiritual, para que meditem na sua situação e se disponham a trabalhar pelo seu progresso, enquanto os dias terrenos passam velozes, apressando com isso a sua despedida da terra. A seguir e na mesma ordem de ideias, o Senhor Jesus faz aqui um apelo aos afortunados leitores destas mensagens para que não guardem para si próprios estes importantes conselhos, mas que os transmitam aos seus amigos e conhecidos,
num esforço de cooperação com o Senhor Jesus. É de caráter tão urgente a divulgação de quanto o Senhor vem dizendo ao mundo através destas mensagens, que o esforço de cooperação posto em prática pelos seus estimados leitores será considerado pelo Senhor um verdadeiro serviço apostolar. Aqui vai uma sugestão do Senhor aos seus estimados leitores. Combinem uma visita ao lar de amigos com o objetivo de lhes darem conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e levem consigo 2 ou 3 destas mensagens, cuja leitura farão a família reunida, para que todos os membros tomem conhecimento dos vários assuntos. Há um pensamento do leitor em tal sentido. O Senhor Jesus destacará 2 entidades da sua equipe de assessores para acompanhá-lo nessa visita, e também para limparem das influências negativas os lares assim visitados. Não se tratará de propaganda da palavra do Senhor o fato das visitas acima, mas de levar aos lares visitados os conselhos e ensinamentos capazes de ajudar esses lares a alcançarem as graças, bênçãos e luzes de que carecem para sua maior felicidade na terra. Os leitores que se dispuserem a empreender a tarefa acima apontada, serão desde então considerados pelo Senhor, seus novos apóstolos do século XX, sendo seus nomes registrados no mundo espiritual com este honroso título, e a seu tempo galardoados pelo próprio Senhor. A tarefa acima não corre nenhum risco para quem se dispuser a empreendê-la. Antes há de proporcionar grandes alegrias em face da satisfação que levará as criaturas visitadas. Será esta uma das maneiras de cada um contribuir para a melhoria do panorama terreno, pelo fato de poder despertar muitas almas adormecidas em meio aos interesses materiais, para sua verdadeira felicidade de almas encarnadas. Se o Senhor Jesus puder contar com a boa disposição de todos os seus estimados leitores para o desempenho da tarefa acima apontada, que é levar aos lares o conhecimento de seus conselhos e ensinamentos, certo estará o Senhor de poder transformar dentro em pouco em panorama luminoso a envolver todas as almas encarnadas, o atual panorama opaco escuro que se mantém em torno da Terra. Muitos, ultimamente, já se constituíram apóstolos do Senhor. Sede mais um deles. Inscreva-se na ordem, não com intenção de ter seu nome registrado na matriz da nova ordem no espaço, mas sim para sentir o que seja um servidor do Senhor. Ficha de inscrição no fim do livro. Os que insistem em ignorar o progresso da alma terão grande decepção ao chegarem ao plano espiritual. 125ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Ajustamento da superfície terrena. Almas de elevado nível evolutivo estão chegando à Terra. Divindade o alvo de toda a fé. A lei das afinidades encaminha as almas no além. Os fatos que estão ocorrendo em várias regiões da Terra constituem a execução dos planos já muito elaborados pelas forças superiores do mundo espiritual, exatamente para este fim de século e de civilização, e não ocorrências fortuitas ou imprevistas. Isto já foi largamente explicado através das numerosas obras mediúnicas e também nas mensagens do Senhor Jesus, não havendo, por conseguinte, motivos de estranheza nem de surpresa para as diversas populações atingidas. A superfície terrena está sendo ajustada às necessidades da população, com o objetivo de oferecer ao homem novas e extensas áreas cultiváveis, onde até agora existiam elevações montanhosas de nenhuma utilidade para a população. Com as modificações em curso na estrutura do planeta, também estão sendo lançados os fundamentos da nova civilização constituída em parte pelas almas aqui encarnadas a partir da segunda metade do século findante, e em parte pelas almas que virão à Terra a partir do ano 2000. As almas que vão constituir a nova civilização do mundo terreno foram longamente preparadas no mundo espiritual, devendo por isso operar determinadas modificações em relação à vivência humana neste pequeno planeta. Há necessidade de se estabelecer na Terra o princípio da solidariedade e da fraternidade entre todas as almas encarnadas, de maneira a se constituir um ambiente de harmonia e bom entendimento entre todos os núcleos da população, tal como aquele que existe no mundo espiritual. Num ambiente de paz, harmonia e entendimento, todos os seres humanos poderão oferir as maiores vantagens espirituais durante a sua permanência no corpo, acrescentando novos e poderosos focos de luz ao seu diadema espiritual. As almas que estão reencarnando no solo terreno
e muitas das quais já que se encontram na casa dos 20 anos, são almas possuidoras de um elevado nível evolutivo adquiridos em longos séculos de encarnações vividas na Terra, numerosas delas possuidoras de conhecimentos adquiridos nesse passado longínquo, os quais as mesmas tentarão aplicar agora na Terra. Tais conhecimentos abrangem quase todos os setores da vida humana, os quais todas vós haveis de apreciar pelo progresso e desenvolvimento que imprimirão à vida terrena. O Senhor Jesus, agora instalado no solo terreno, está acompanhando de perto os acontecimentos que se estão verificando nas diversas regiões do planeta, onde numerosas equipes de entidades altamente evoluídas dirigem o atendimento e socorro às almas que forem atingidas pelos acontecimentos. O Senhor Jesus põe uma grande preocupação em torno desses fatos, para que nenhuma alma atingida venha a sofrer em consequência de sua inesperada desencarnação. Não há, porém, surpresa para as forças superiores nesses acontecimentos, visto como todos eles foram devidamente previstos na elaboração dos planos ora em execução. Se alguma surpresa tem sido registrada em determinados acontecimentos, é quanto ao número de almas desencarnadas, bastante menor do que o previsto. Este fato tem causado grande alegria entre as equipes de almas socorristas, dado que o número previsto em alguns casos fora bastante maior do que na realidade ocorreu. O Senhor Jesus se alegra igualmente com isso pela circunstância de ter sido preservada a vida de um grande número de almas. Uma observação que vem sendo feita através do socorro prestado às almas que têm partido em consequência dos fenômenos telúricos registrados em diversas regiões, é quanto à existência da fé entre aquelas populações. Tem sido observado com alegria pelas almas socorristas que a grande maioria das almas desencarnadas em consequência dos fenômenos telúricos, possuía fé no coração, e por isso de atendimento muito mais fácil em face de sua pronta identificação. Ao passo que a pequena minoria de almas assim desencarnadas, tornava-se de atendimento mais demorado dada a falta da vibração da fé. Verificou-se ainda o fato de existir a fé mais desenvolvida no coração das almas de mais humilde condição do que aquelas de maior evidência social, as quais se tornou mais fácil de socorrer. Estas almas de maior evidência social, uma vez atingidas mortalmente pelos acontecimentos, transformam-se numa espécie de objetos, em face da ausência da chama da fé nos seus corações. Para socorrer este tipo de almas desencarnadas torna-se necessário um certo esforço por parte das almas socorristas, em face da ausência de vibrações que as identifiquem. Referindo-se o Senhor Jesus ao fato da existência da fé na grande maioria das almas de condições humildes que vêm sendo socorridas por toda parte onde têm ocorrido fortes abalos sísmicos ou fenômenos telúricos, deseja o Senhor esclarecer que nem sempre a fé se dirige ao próprio Senhor Jesus por essas populações, porém frequentemente a outros chefes espirituais, também cultuados na terra. No alto, porém, tal circunstância em nada reduz o valor da fé cultivada por essas almas, visto como, qualquer que seja o chefe espiritual visado pela fé em qualquer região da Terra, o alvo verdadeiro é sempre a divindade, o centro e alvo de todas as vibrações emitidas pelos corações terrenos. Do mesmo passo, o grande número de entidades cultuadas na Terra como chefes espirituais que não o Senhor Jesus, estão no alto igualmente subordinadas ao Divino Mestre Jesus, a quem a divindade entregou o governo deste planeta. Conta então quantas entidades estão sendo veneradas na Terra como chefes religiosos em diversas regiões, e tereis o número de auxiliares imediatos do Divino Mestre Jesus no encaminhamento do processo religioso em todo este planeta. Se pesquisardes atentamente os cânones de todas as religiões existentes no mundo terreno, ireis encontrar bem resguardado em seus fundamentos o sagrado nome de Jesus, venerado por todos os chefes humanos dessas religiões. O fato explica-se pela circunstância de ser a cúpula religiosa do mundo terreno, pelos respectivos chefes espirituais subordinada à orientação e chefia do Senhor Jesus no mundo espiritual. Daí a razão de ser a fé mesma em todos os corações, seja qual for a chefia espiritual que a tenha inspirado. Do exposto se deduz então, que a fé é um elemento indispensável a todas as pessoas que vivem na Terra,
tenha ela sido inspirada por Jesus Cristo, Buda, Krishna, Israel, ou Maomé, porque a sua característica se define pela luminosidade existente nos corações dos adeptos de todas as religiões. O essencial é que exista a fé, um dos mais belos sentimentos das almas encarnadas, mediante o qual serão as mesmas atendidas, recolhidas e conduzidas nas circunstâncias as mais diversas. Cultivar por conseguinte, a fé e engrandecê-la diariamente por meio da oração noturna à divindade, é criar em as almas encarnadas o seu próprio meio de socorro em meio aos acontecimentos que ocorrem. E se estes se não verificarem durante a vivência de uma alma na Terra, a chamada fé, a conduzirá seu tempo ao mundo espiritual, com toda a tranquilidade de uma alma de fé. Desejo o Senhor Jesus esclarecer ainda um ponto muito importante para todas as almas que vivem mais uma encarnação na Terra. É quanto a maior ou menor projeção da chama da fé que deve existir em todos os corações. Regressadas as almas ao mundo espiritual ao término de sua encarnação no solo terreno, a maior ou menor projeção da sua fé que vai determinar qual o plano a ser ocupado pelas almas regressadas do solo terreno. Assim, por exemplo, uma alma na qual a chama da fé apenas se insinue, o que se verifica por sua reduzida intensidade, será mesmo encaminhada a um plano de vida espiritual da mesma intensidade luminosa, proveniente da fé existente no seu coração, será encaminhada a um plano correspondente à sua categoria, e assim por diante. E sabendo-se ser a luminosidade das almas que produz a maior ou menor luminosidade dos diversos planos do mundo espiritual, claro está a conveniência de todas as almas, encarnadas, ou sejam todos os homens e mulheres, se empenharem ao máximo no crescimento da sua fé, por meio da prática da sua oração sincera à divindade, antes de se entregarem ao repouso noturno. O Senhor Jesus deseja deixar claro que nenhuma personalidade terrena ou espiritual pode ajudar o crescimento da luminosidade da fé no coração das almas encarnadas. Trata-se aqui de uma virtude que só as próprias almas podem adquirir, a qual nada lhes custa em moeda ou bens terrenos, dependendo exclusivamente do seu contato com a divindade. Por conseguinte, ao aportar ao mundo espiritual uma alma que logrou permanecer no solo terreno por mais de 40, 50 ou 60 anos, e ali se apresenta portadora de uma minúscula velhinha como consequência da sua reduzida fé, ou até desprovida dela, não deve estranhar a determinação das forças superiores em seguir o caminho umbroso do respectivo plano espiritual, por ser aquele a que fez jus em sua despreocupação enquanto na Terra. Nesse plano as almas desprovidas de luminosidade deverão assistir à passagem de muitos anos ou séculos num estado de meditação e arrependimento, por haverem desperdiçado uma encarnação que tanto lhes custou a conseguir. O Senhor Jesus não põe nessa explicação o menor intuito de assustar as almas que se encontram na Terra, onde vieram precisamente em busca de maior luz para seus diademas. Se as mesmas se deixaram dominar inteiramente pelos interesses da matéria, os prazeres e diversões inclusive, e não tiveram tempo de se comunicarem com a divindade conforme lhes fora recomendado no mundo espiritual, se tal fato se verificou, é natural que ao regressarem da Terra encontrem a situação a que tenham feito jus, ou seja a vivência naquele plano escurecido já mencionado. Que esta informação possa servir, então, a todas as pessoas que se dispuserem a recuperar o tempo perdido, são os votos e o desejo do Senhor Jesus. 126ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Demolição das elevações montanhosas. Um pedido do Senhor aos seus leitores: enviem este livro aos seus amigos objetivos de cada alma na Terra, como descobri-los, o caso deste intermediário. Os fatos verificados nos últimos dias em terras do Oriente fazem parte do planejamento estabelecido no mundo espiritual, sobre o qual o Senhor Jesus tem falado em quase todas as suas mensagens. A modificação da superfície terrena tornou-se necessária, conforme também já sabeis, para receber e alimentar os milhões de seres espirituais que estão descendo à Terra em novas reencarnações. A única maneira de poderem viver neste plano físico não é outra senão a demolição das elevações montanhosas existentes desde o resfriamento da superfície terrena há muitos milhões de anos, e que para nada servem.
As forças superiores resolveram então empreender a sua demolição para transformar essas áreas em campos de cultura agrícola para a produção de alimentos, tão necessários a uma população 2 vezes a atual. Sobre isto muito tem escrito o Senhor Jesus em suas mensagens, podendo assim considerar o fato bem explicado e devidamente compreendidos pelos estimados leitores. Quanto à partida de alguns milhares de almas do solo terreno em consequência desses fatos, isso não representa maior importância, porque fatos semelhantes sempre ocorreram na Terra em todos os milênios decorridos. N'era presente, entretanto, com o esclarecimento que está sendo difundido através destas mensagens, e também das obras da grande cruzada de esclarecimento, as almas que desse esclarecimento se inteirarem e o puserem em prática, partirão da Terra sem o menor sofrimento e serão largamente compensadas no além, dos meses e anos porventura deixados de viver no solo terreno. Isto posto, deseja o Senhor Jesus fazer aqui um novo pedido aos seus estimados leitores, no sentido de enviarem um volume contendo estas mensagens a amigos ou conhecidos residentes neste país ou no exterior, num gesto de cooperação que o Senhor muito apreciará. O Senhor Jesus deliberou editar estas mensagens em livro que deverá circular em todo o mundo terreno, tendo para isso determinado que se faça constar desse volume a declaração de ser a versão inteiramente livre para os países que desejarem fazê-la. Desta maneira, não havendo direitos autorais a adquirir, a única condição que se impõe aos tradutores é que nada se altere deste texto ditado pelo Senhor Jesus. Com esta facilidade de tradução, espera o Senhor Jesus ver esta obra muito em breve traduzida nos principais idiomas da terra, pelo bem que sua leitura há de produzir a todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus recompensará em bênçãos de luzes todos quantos puderem contribuir para a mais rápida difusão destes conselhos e ensinamentos a todas as pessoas que vivem na terra. Em seguida o Senhor Jesus abordará um tema de grande interesse para todos os homens e mulheres, que é a maneira de cada qual poder chegar ao conhecimento de qual tenha sido a missão recebida no mundo espiritual ao receberem a permissão para descer uma vez mais ao solo terreno. É muito importante na vida das almas encarnadas saberem qual tenha sido a sua missão na Terra, considerando que nenhuma alma desce ao solo terreno sem uma missão definida. Assim pois, chegando as almas ao conhecimento daquilo que lhes foi confiado para realizarem na Terra, todas tratarão de conduzir seus passos nessa direção, e de certo chegarão aos seus objetivos. Cada alma que no alto se prepara para reencarnar e para isso pediu permissão às forças superiores, sempre lhes apresenta algo como objetivo da sua desejada reencarnação. E todas elas manifestam nessa oportunidade as mais belas ideias em relação ao aprimoramento das condições da vivência terrena. Umas se preocupam com a melhoria educacional das crianças desde seus primeiros anos, outras desejam reformar o próprio ensino de maneira a proporcionar à juventude melhores condições de progresso, outras desejam desenvolver seus conhecimentos no campo das belas artes, e para isso trazem no subconsciente aquilo que aprenderam durante seu estágio no mundo espiritual. Outras muitas almas trouxeram o grande desejo de aplicar na Terra os conhecimentos que no alto desenvolveram, seja na arte da mecânica, na química ou na física, cujo campo é larguíssimo na Terra, onde cabem numerosos melhoramentos. Sucede, porém, em 80% dos casos, que as almas reencarnadas deixam de se preocupar com suas missões, pelo fato de não terem as ideias respectivas desabrochadas na sua mente, e por isso como que se desinteressaram do assunto. Este fato é comum, muito comum mesmo, observando-se a existência de evidentes aptidões em muitos milhares de almas inteiramente perdidas. O Senhor Jesus deseja então esclarecer em todas as almas encarnadas a maneira pela qual cada uma pode chegar facilmente ao conhecimento da sua missão na Terra, missão na qual poderá elevar-se espiritualmente e produzir algo de novo ou de útil aos seus semelhantes. A revelação da missão de cada alma na Terra pode ser adquirida durante o estado de meditação na hora de se entregar ao repouso noturno. Para que isso se verifique, faça inicialmente a alma a sua oração divindade, ao fim da qual rogará que lhe seja revelada a missão que trouxe à Terra, para que possa dedicar-se ao exercício da mesma com auxílio da divindade.
Em seguida entregue-se a criatura ao estado de meditação, conservando a ideia do pedido feito. A divindade, que jamais recusou atender a um pedido dessa espécie, fará que se revele à mente telepática dessa criatura o sentido da missão trazida pela mesma em sua presente reencarnação. Se a ideia não se positivar claramente nesse momento, pode a criatura estar certa de que ela se positivará a qualquer momento ou no dia seguinte com toda clareza. Podem todos os homens e mulheres que assim procederem ter a certeza de que a missão que então se lhes revelará encontra-se dentro de suas possibilidades de realização, porque todos possuirão as necessárias condições para isso. Esta revelação do Senhor Jesus vem possibilitar a muitas almas encarnadas a realização de aspirações trazidas do mundo espiritual e que olvidadas pelas contingências da vida. Uma vez, porém, cientes do que podem realizar no campo de suas aptidões, as almas hão de sentir-se imensamente felizes em poderem ocupar-se daquilo que tanto desejaram quando ainda no mundo espiritual. O mundo terreno conta por sua vez com o concurso das almas nele encarnadas para melhorar suas próprias condições de escola de aprimoramento moral e artístico, e por isso necessita do concurso de todos os seres humanos. Desta maneira é que tem melhorado constantemente a vida humana em todos os setores desde os milênios decorridos, e isto deve prosseguir indefinidamente. As almas que na Terra têm logrado oferecer um melhoramento novo à coletividade, seja qual for o setor de atividades, vão tendo seus nomes inscritos no mundo espiritual como colaboradores do progresso planetário. O processo divulgado linhas acima pelo Senhor Jesus terá o mérito de levar as almas a ocupar o seu verdadeiro setor de atividades na Terra, do que lhes há de resultar uma dupla alegria, a de terem produzido algo em favor do progresso terreno, e de mais se aprimorarem na sua especialização. Casos existem aos milhares em que os feitos levados a cabo pelas almas encarnadas resultam na inscrição dos seus nomes na história dos respectivos países, como um pleito de reconhecimento dos seus contemporâneos. A divina providência dispõe de meios de conduzir as almas à realização das respectivas missões na Terra, e isso tem acontecido e constantemente acontece. Para alcançar tal objetivo, as almas vão sendo como que empurradas daqui para ali, até se enquadrarem no setor que lhes compete. Isto demora algumas vezes tanto, que o resultado nem chega a corresponder aos grandes objetivos das forças superiores, que são também a divina providência. O processo aqui divulgado pelo Senhor Jesus tem, pois, o mérito de levar cada alma à revelação de sua missão pela divindade, a fim de que, uma vez ciente da mesma, possa encaminhar-se por si mesma a desempenhá-la com toda a eficiência. Todos deveis conhecer vários casos em que certas criaturas chegaram a realizar coisas importantes na vida, após terem vindo de fracasso em várias atividades. É que tais criaturas vinham sendo conduzidas pela divina providência ao setor em que deveriam brilhar, que não era nenhum daqueles antes ocupados. Colocadas então no setor que lhes competia, todos os seus poderes latentes se desenvolveram, e elas chegadas à realização da missão que portaram no subconsciente. Com o processo agora divulgado pelo Senhor, as coisas são grandemente facilitadas para que as almas que tiverem algo de importante a realizar na presente viagem à Terra, possam realizá-lo em tempo útil. E como todas as almas ora encarnadas trouxeram cada qual a sua missão a cumprir, aí fica o meio de todas poderem dar-se conta do que lhes cumpre e podem realizar. O Senhor Jesus relatará em síntese um exemplo do que aí fica. Este intermediário do Senhor vinha, havia algumas dezenas de anos, indagando-se a si próprio o que teria vindo fazer na Terra, uma vez que algumas de suas tentativas haviam falhado. Havia desejado seguir a carreira eclesiástica, uma vez mais, não podendo, entretanto, realizar esse desejo por motivos financeiros do momento. Tentou, bem mais tarde, formar-se em direito e para isso se preparou, desistindo no início da carreira. É que as forças superiores necessitavam dos seus serviços nesta missão que ele tão bem está desempenhando e por isso o desviaram dos demais objetivos. Certo dia, porém, iniciou-se um exercício de desenvolvimento da psicografia numa organização espiritual, e ele foi um dos poucos elementos convidados a sentar-se à mesa para esse fim.
Sua faculdade psicográfica revelou-se nesse momento perfeitamente madura, por assim dizer, e isso proporcionou-lhe uma grande alegria. Ele passou a exercitar essa faculdade aos domingos em sua residência e com tal sucesso que ela se desenvolveu inteiramente com a perfeição aqui registrada. Como não era chegado ainda o momento esperado, este instrumento foi recebendo a palavra de numerosos amigos do alto, até que o Senhor determinou a utilização do seu instrumento pelas entidades que vieram ditar as obras da grande cruzada de esclarecimento, através das quais os emissários do Senhor também Maria Santíssima dirigiram a sua palavra ao mundo terreno. E agora, finalmente, está o próprio Senhor Jesus utilizando este belo instrumento para dirigir a todas as almas encarnadas na terra estes conselhos e ensinamentos que muitas ajudarão no desempenho de suas tarefas e também o seu aprimoramento espiritual. De instrumentos perfeitos como este necessita o Senhor Jesus de muitos, tantos quantos possuírem e quiserem desenvolver a faculdade psicográfica, porque muito há ainda que escrever para divulgação na terra. Aqueles dos leitores que isso desejarem, façam seus pedidos à divindade após a sua oração noturna, certos de que a divindade receberá com alegria os seus pedidos e prontamente os atenderá. Esses leitores logo se constituirão em grandes servidores do Senhor Jesus na terra, no desempenho da bela missão que trouxeram ao reencarnarem. O Senhor espera que muitos leitores o façam. A separação de almas no espaço é feita pela maior ou menor luz adquirida pela própria alma quando em vida terrena. Cultivar a fé é criar seu próprio meio de socorro. Tem a divindade constantemente em seu coração. A pessoa com fé será mais fácil de ser atendida pelo espaço, em qualquer emergência. As dificuldades na vida são consequentes da falta de religiosidade. Dedicado amigo do Senhor Jesus, antes de terminar todos os ensinamentos, lance a semente à terra. 127ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Nenhuma alma pela primeira vez na terra, ausência de religiosidade, ausência de fé, apelo do Senhor aos dirigentes religiosos, almas sem fé são lâmpadas apagadas, necessidade dos exercícios respiratórios. O Senhor Jesus prossegue em suas observações no meio terreno, percorrendo com sua equipe de assessores espirituais todas as nações da terra, para bem se inteirar das necessidades e aspirações das almas nelas encarnadas. Tem por isto o Senhor Jesus verificado a ausência da fé em grande número de almas, cuja vivência consiste em levantar de manhã para o trabalho, alimentar-se e deitar-se no fim do dia sem qualquer pensamento de religiosidade ou de agradecimento à divindade. Esta prática já ficou há muito sepultada nas dobras do passado de todas as almas que se encontram na Terra, quando de sua vivência em planeta bastante inferior. Nesses tempos que longe vão e já não podem ser recordados na memória atual, as criaturas se iniciavam no uso de corpos de forma humana, carecentes, porém, das noções de religiosidade ainda ausentes nesse mundo inferior. Isto aconteceu há muitos milênios, ocorrendo em seguida a promoção das almas à vivência no plano espiritual da Terra, onde todas as almas iniciaram a sua preparação para encarnar neste planeta. A esse tempo, entretanto, todas as almas haviam recebido ensinamentos espirituais peculiares ao mundo terreno, numa preparação para a sua primeira vida na Terra. Sucede que nenhuma alma se encontra hoje pela primeira vez encarnada na Terra, mas vinda ao solo terreno há muitos e muitos séculos, onde todas aprenderam a dirigir-se à divindade para agradecer a proteção recebida em cada dia que passa. É portanto para lamentar, e muito, o que o Senhor Jesus tem observado em todo o planeta, ou seja a ausência do sentimento de religiosidade em muitos corações, cujas criaturas se esquecem de seus compromissos com a divindade. Este fato tem entristecido bastante o Senhor Jesus em face dos acontecimentos que se estão registrando por toda parte, resultando na partida de muitas almas de regresso ao mundo espiritual. A ausência de religiosidade importa na ausência de fé nos corações, circunstância que muito dificulta o recolhimento das almas e sua condução para o respectivo plano de vida espiritual. Por esta razão é que as almas socorristas encontram dificuldades em atender e recolher numerosas almas, cujos corpos tenham sido vitimados pelos acontecimentos.
O Senhor Jesus faz aqui um apelo à direção dos vários credos religiosos de todo o planeta, no sentido de que iniciem sem demora uma campanha de esclarecimento aos seus adeptos, para que todos iniciem a prática da adoração à divindade no momento de se deitarem, para que possam receber da divindade a proteção necessária em sua vida, e o socorro espiritual em face de alguma eventualidade. A oração noturna é de grande valor para todas as criaturas humanas, podendo ser considerada um verdadeiro seguro espiritual das almas que oram, não apenas ao longo de sua vivência no corpo, como também após a sua partida da terra. Vede, estimados leitores, o empenho do Senhor Jesus em fazer compreender a todas as almas encarnadas a necessidade da prática da oração diária à divindade, como um meio ainda de aumentar a sua felicidade enquanto na terra. É que o Senhor Jesus pretende promover a vivência em mais belos planos do mundo espiritual, se possível, todas as almas que se encontram na terra neste fim de século, mas para isso tornar-se imprescindível a existência do princípio de religiosidade em todos os corações. O princípio de religiosidade traduz a existência da fé, sem a qual as almas não passam de simples objetos materiais. A existência da fé nos corações humanos serve inclusive de elemento indicador da maior ou menor elevação das almas, identificando-as perante a divindade. Uma alma desprovida de fé torna-se de tal maneira materializada que ao desencarnar não dispõe das condições necessárias à sua elevação ao mundo espiritual, vendo-se forçada a permanecer no solo terreno sem rumo nem possibilidade de elevação. É o que sucede então. Muitos milhares de almas em tais circunstâncias desencarnam e aqui permanecem tentando falar aos seus familiares que não podem escutá-las, e elas sofrem bastante com isso por longo tempo até que algum acontecimento possa envolvê-las e conduzi-las para o além. Mas acontece não raro serem essas almas arrebatadas no solo terreno por certas organizações de entidades devotadas à prática do mal, e transformá-las em almas escravizadas ao seu serviço. Nestas condições as almas que não souberam ou não quiseram cultivar o princípio da fé na suposição de não precisarem dela, vêm-se arrebatadas e obrigadas a praticarem o mal sob as ordens de outras almas maldosas. Eis porque o Senhor Jesus adotou como um dos objetivos ao se instalar no solo terreno, o esclarecimento de todas as almas encarnadas quanto à necessidade da prática da oração diária à divindade, estabelecendo e revigorando o princípio da fé em seus corações. Uma alma desprovida do belo sentimento da fé pode ser comparada a uma lâmpada apagada a qual ninguém ilumina, nem mesmo a si própria. Torna-se por isso apenas um objeto que para nada serve ao progresso espiritual que veio buscar na Terra, após 100 ou 200 anos de espera por sua presente encarnação. Observando o fenômeno mais de perto, o Senhor Jesus constatou que as almas desprovidas de fé pertencem a certas criaturas privadas de desenvolvimento espiritual, as quais tudo julgam e observam à luz de um raciocínio deformado, emitindo conclusões as mais absurdas por falta de iluminação espiritual. Uma dessas conclusões muito comuns às almas desprovidas de fé, é a contestação da existência de um ser supremo a dirigir ou orientar a vida universal. Igualmente não aceitam essas almas a sobrevivência após a morte do corpo, afirmando no seu julgamento defeituoso que tudo acaba na sepultura. Daí a grande surpresa ao constatarem a sua separação do corpo que foi dado à sepultura, encontrando-se, entretanto, na posse de outro corpo, um corpo fluídico ou perispírito, que lhes dá a sensação de continuarem no seu veículo físico. Assim convictas e não possuindo a chama da fé a iluminar-lhes o raciocínio, as almas em tais circunstâncias podem perambular dezenas e dezenas de anos no solo terreno sem qualquer resultado benéfico, até que algum acontecimento as conduza às organizações espiritualistas para seguirem o caminho que necessitam seguir. O Senhor Jesus deseja declarar a todas as almas materialistas, que são as almas desprovidas de fé, que se encontra à disposição de quantos desejem experimentar chamá-lo para iniciarem a implantação da fé em seus corações. O Senhor sabe que existem presentemente encarnadas no solo terreno numerosas almas nestas condições, firmes na sua convicção de que ninguém sobrevive ao corpo. Para elucidá-las a respeito, o Senhor Jesus coloca-se Ele próprio à disposição desta categoria de almas,
desejoso só de poder recebê-las um dia já portadoras da chama sagrada da fé. Em seguida o Senhor abordará outro tema de grande interesse para todas as almas presentemente encarnadas, que é a necessidade geral do desenvolvimento da capacidade respiratória para manter e prolongar a saúde do corpo. Para isso o Senhor Jesus recomenda a prática da respiração todas as manhãs ao levantar, de par com alguns exercícios físicos, igualmente de grande valia para a manutenção da saúde e bem-estar de todas as criaturas humanas. Existem à venda por toda parte diversos métodos de respiração e exercícios físicos, podendo cada qual adquirir o que mais lhe agradar, porque todos conduzem ao mesmo fim. Com a prática de alguns exercícios físicos e da respiração, o ser humano consegue eliminar todas as manhãs os resíduos porventura acumulados nos órgãos respiratórios e renovar todo o ar dos pulmões, para que estes forneçam um novo suprimento de oxigênio ao coração. O exercício respiratório tem o mérito, inclusive, de aumentar a capacidade dos pulmões para que este órgão possa receber e armazenar maior quantidade de ar puro a ser enviado ao coração. Trata-se, por conseguinte, de uma prática bastante agradável, esta de executar um exercício de respiração que pode durar de 10 a 15 minutos todas as manhãs, o qual se constituirá numa autêntica medicina para o prolongamento da saúde no corpo. O essencial para a prática deste exercício é que o faça em lugar bem arejado, defronte de janela aberta ou ao ar livre se possível, para que o ar ingressado nos pulmões se encontre livre de resíduos de qualquer natureza. As pessoas que se entregarem à prática da respiração todas as manhãs, terão a satisfação de constatar não só a ausência de resfriados, como também este fato, assistirem ao decorrer dos meses e anos isentos de enfermidades de vulto, enquanto vários amigos e conhecidos vão entregando seus veículos à sepultura. O esforço de todos os seres humanos no prolongamento de sua permanência na Terra é um dever que lhes assiste perante as forças superiores, considerando a dificuldade de conseguirem tão cedo uma nova oportunidade. Esse esforço valerá ainda no mundo espiritual ao regressarem da Terra, um bom número de pontos em seu favor ao serem suas almas julgadas a respeito do bom desempenho que tiverem dado à sua encarnação. A falta de empenho ou esforço das almas em prolongarem a sua permanência na carne com saúde e boa disposição, pode vir a ser considerada como um desleixo, e isso atuará desfavoravelmente no momento em que tiverem de pleitear uma nova descida à Terra. Tudo aconselha, por conseguinte, ao exercício da respiração e exercícios físicos desde a mocidade até a velhice. 128ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Idade do mundo terreno, trabalho das gerações passadas, necessário retocar estrutura física, fenômenos telúricos na Ásia, Oriente Médio e Europa, transferência de alguns mares e esporte condenável de caçar. O mundo terreno aproxima-se dos seus 800 milhões de anos, desde o resfriamento de sua superfície, quando o seu solo pode receber e germinar a semente de várias plantas, graças às quais se iniciou a produção do oxigênio necessário à vida dos primeiros seres animais. Estes se estabeleceram primeiro nas águas e nelas se desenvolveram durante milênios, até que a superfície terrena permitiu a vinda dos primeiros seres humanos. A Terra assim prosseguiu alimentando sua reduzida população de seres humanos e os animais para que transportados de outros planetas para fazerem companhia ao homem. A este coube a tarefa de condicionar o solo às suas necessidades, o que foi progredindo com o decorrer dos séculos e milênios até a era atual, muito se devendo em verdade aos esforços e à inteligência das numerosas gerações que evoluíram neste pequeno planeta. Chegou, então, um momento histórico na vida deste planeta, em que se tornou necessário retocar a sua estrutura física, para que uma população equivalente ao dobro da atual possa instalar-se no solo terreno e aqui desenvolver-se espiritualmente como se faz necessário. Considerando as necessidades alimentares dessa população que pode atingir a uns 6 ou 7 bilhões de almas dentro dos próximos 2 séculos, uma reforma se impõe na atual estrutura física do planeta, com a demolição de várias elevações montanhosas e sua transformação em campos de produção de alimentos. Isto é tanto mais importante, ao ter-se em conta a redução continuada da utilização da carne como alimento dos seres humanos,
e sua preferência pelos produtos do solo, de maior índice nutritivo e sua decidida influência na maior duração da vida humana. O assunto foi longamente estudado no mundo espiritual a partir do século XVI, quando as previsões espirituais passaram a considerar a insuficiência dos alimentos produzidos pelo solo terreno para atender ao crescimento constante da população de almas encarnadas. As forças superiores iniciaram desde então os estudos necessários à elaboração dos planos a serem executados na superfície da Terra, anotando todos os detalhes que devem ser atingidos. Desses estudos resultou a deliberação de se demolirem numerosas elevações montanhosas existentes, principalmente nos países orientais, onde o índice populacional vem crescendo notavelmente, minguando por toda parte a produção de alimentos suficientes. Nestas condições os trabalhos transformatórios estão sendo iniciados pelas montanhas do continente asiático, onde muito há o que fazer segundo os planos elaborados pelas forças superiores. Não vos surpreendais, portanto, estimados leitores, ao receberdes notícias da ocorrência de abalos sísmicos ou fenômenos telúricos naquelas regiões orientais, porque tudo quanto ali ocorrer obedece a planos estabelecidos pelas forças superiores. Não só, entretanto, tais fenômenos ocorrerão nos países asiáticos. Fenômenos idênticos estão destinados a ocorrer também no Oriente Médio e na Europa, onde os espaços úteis à produção de alimentos estão completamente utilizados. Bem certo é que a Europa, de tão densamente populosa, não oferece grandes margens de reforma topográficas. Contudo, algo deverá ser feito nessa região no sentido de beneficiá-la também com novas e amplas áreas de aproveitamento. Não é pensamento do Senhor Jesus anunciar nestas mensagens quais as regiões a serem atingidas pelos trabalhos planificados, os quais deverão estender-se a toda a superfície do planeta, mais intensamente numas regiões do que em outras. Não deseja o Senhor intranquilizar nenhuma parcela das populações do planeta, antes de assegurar a todas que Ele próprio estará presente onde quer que os trabalhos em curso se realizem, que um modo geral, porém, podem os habitantes atuais da Terra esperar grandes modificações em toda a estrutura física do planeta, inclusive a transferência de alguns mares para outros locais ou regiões da Terra. Como se fará isso? Poderá perguntar algum dos estimados leitores. O Senhor esclarece que, por efeito da ocorrência de algum fenômeno telúrico de grande intensidade, poderá ou deverá suceder uma abertura na profundidade de algum dos mares que conheceis, através da qual as águas se escoarão, deixando a descoberto o fundo do mar atingido. Suas águas, porém, mais ou menos volumosas, permanecerão na estrutura do planeta, devendo aparecer no outro local previamente escolhido para as receber, e então surgirá um novo oceano onde só existiam planícies. Possivelmente, outros sim, desaparecerão sob as águas algumas porções de terra presentemente à superfície, por efeito dos fenômenos telúricos que as poderão atingir pela base. As populações dessas porções de terra receberão pronta assistência das forças superiores do mundo espiritual, e aquelas almas cujos corpos perecerem serão carinhosamente conduzidas aos respectivos planos no mundo espiritual. Muitos dos habitantes atuais que devem permanecer na Terra estão recebendo desde algum tempo a ideia de se transferirem para outros locais, escapando dessa maneira aos acontecimentos programados para a região onde residam. As operações planificadas para este fim de século e continuarem no século próximo devem completar as transformações da estrutura terrena com grandes benefícios para sua população. As ocorrências determinadas por essas operações serão exclusivamente para o bem no progresso espiritual das almas que partirem por efeito das mesmas, porque logo voltarão à Terra em novas encarnações compensativas, promovidas pelas forças superiores. O Senhor Jesus, agora instalado no solo terreno com sua numerosa equipe de assessores espirituais, mantém-se atento aos acontecimentos em curso com o fim de superintender o quanto se torne necessário ao conforto e bem-estar de toda a população da Terra. Igualmente está atento o Senhor Jesus ao processo de socorro a ser prestado a todas as almas que dele necessitarem, quer que se trate de almas encarnadas ou desencarnadas por efeito dos acontecimentos verificados no solo terreno.
Apenas deseja o Senhor poder contar com a cooperação de todas as almas no seu próprio benefício, que é a implantação da fé em seus corações em virtude de suas orações diárias à divindade. Sem essa cooperação espontânea, pode suceder que tanto as almas encarnadas como as desencarnadas venham a enfrentar dificuldades